Tô. Olá pessoal, tudo bom? Nas aulas passadas a gente viu bastante questões de comandos, né? Na última aula a gente viu a questão do NVL e do coalesce, a diferença do uso deles. E agora a gente vai partir um pouquinho para o mais avançado. Saindo um pouco dessa questão de comandos, nós vamos aprender a inserir dados, atualizar dados, deletar dados, né? E a partir daí a gente vai ver diversas maneiras avançadas de inserir dados, atualizar dados, deletar dados, né? Até porque usando uma dessas formas a gente vai conseguir gerar um dado, vamos dizer assim, de forma infinita para a gente criar um banquinho de dados bem gordinho de dados para a gente começar a fazer umas queries maneirinhas aí, né? Principalmente vocês que estão começando, vocês não vão ter essa quantidade de dados dentro do banco de dados de vocês, né? Então a ideia é ensinar vocês como que insere dados massivamente dentro desse banco de dados para vocês estarem utilizando no dia a dia de vocês aí, né? Às vezes até criar uma procedure que massivamente ela cadastra 10 produtos novos, 1000 produtos novos, mais X clientes novos, né, baseados numa especificação que você vai colocar para essa procedure, né, e com isso vocês conseguem fazer uma demanda, né, ou seja, crescer uma certa quantidade de dados e até criar uma lógica, por exemplo, eu quero criar a quantidade de produtos que serão cadastrados será consecutivamente ao número de dias. Então, por exemplo, eu tenho um dia, tem 30, 31 dias ou 28 dias e eu quero, por exemplo, que a quantidade de registros que vão ser criados vão ser referente ao dia que eu estou ou o período que eu informar, né? Então no dia 1 vai criar um produto, no dia 2 vai criar dois produtos, no dia 3 vai criar três produtos e uma progressão aritmética, né, que for. Você também pode criar um outro tipo de progressão baseada em alguma matemática ou pelo minuto ou segundo que estiver passando no seu computador, vai ser a lógica que você vai utilizar, né? Então o objetivo é ensinar vocês a criarem dados de forma massiva no banco de dados de vocês para vocês poderem consultar. Então você vai poder criar um banco de dados, ou até às vezes você pegar próprio dado que já tem dentro do sistema de vocês, né, e fazer cruzamentos. Por exemplo, você pegar os produtos que você tem, mais os clientes que vocês têm, e de forma massiva criar trocentas mil vendas para vocês poderem analisar, né? E dá para gerar um número randômico que sorteia X produtos e essas vendas vão ser baseadas nesses X produtos, né? Então é bem bacana para criar banco de dados de forma massiva para poder estudar depois, até fazer gráficos estruturados e tudo mais. Bom, vamos começar a brincar, né, de fato. Bom, eu estou conectado aqui no esquema RH do meu Oracle. Esse esquema existe no banco de dados de vocês, que é o mesmo esquema que a gente utilizou para poder pegar os nossos dados estatísticos que a gente acabou utilizando, né, para poder utilizar aí nas aulas, para fazer algumas consultas, né? Esse esquema aí você vai poder utilizar aí no de vocês. Eu peguei ele porque ele é pequenininho. Vocês podem criar um outro esquema também, se vocês quiserem criar um esquema chamado aula, vocês podem, né? O esquema nada mais nada menos que é um próprio usuário. Então se vocês quiserem, aqui na aplicação de vocês, quiserem criar um novo esquema só para aula, vocês podem criar um novo esquema, né? Vocês vêm aqui, ó, criar novo usuário e criam um usuário para aula de vocês aí, né? Eu até vou criar um aqui pra gente aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, usuário, colocar aqui o nome de usuário, vai se chamar aula 1. Opa, aula, aí pronto. Vou colocar aqui uma senha, vai ser 123 o table space, eu vou colocar esse meu aqui de data, que é o que eu utilizo. E aqui eu vou colocar o temporário. Sem expira, não. Usuário do sistema operacional, não. A conta foi bloqueada, não. Edição ativa, bom, vai ficar esses poderizinhos aqui para esse usuário. Criado. Tá aqui o nosso usuário aula. Eu vou até criar aqui um login para esse usuário aqui, ó, personalizado. Só pra gente ter uma ideia aqui, eu vou colocar aqui que tá no meu XZ aula. Vou colocar aqui aula
a senha desse banco é 123. Vou salvar essa senha, vou testar a conexão com ela. Aula like create session is logon deny. Acho que tem que dar privilégios de acesso para esse usuário. Deixa eu dar só um gravar aqui e vamos aqui através desse próprio esquema aqui. Vamos ver aqui, editar o usuário. Vamos ver aqui que permissões que eu vou dar para esse usuário. Resource ele já tem. Connect. Connect ele também já tem. Vamos dar aqui, como esse usuário que eu vou fazer várias coisas e eu quero poder fazer as várias coisas, vou dar como DBA. Deixa eu ver aqui se tem mais algum outro aqui faltando. Connect não. Authenticate user. Eu acho que não tem mais nenhuma aqui. Scheduler admin. Vamos aplicar aqui. Vamos testar agora. Connect user does not have privilégios. Tá sem privilégios. Que privilégios te faltou para esse usuário? Deixa eu ver aqui. Ele tá sem os privilégios, na verdade. Vou colocar aqui resource, DBA e conexão, aplicar. Acho que agora vai. Aí já conectou aqui. Vou criar aqui na opção table, você vai ver que está vazio, tá? A gente vai criar um primeiro cadastro nosso aqui, eu vou chamar de produtos. Vou colocar aqui uma coluna ID. Esse ID vai ser a nossa PK, nossa chave estrangeira. Tá? Vou adicionar mais uma coluna aqui que vai ser o nome do nosso produto. Tá? Vou criar mais uma outra coluna que vai ser o valor do nosso produto. Esse cara aqui, eu vou dizer que ele é number. Esse cara aqui vai ser varchar. Esse cara aqui também vai ser number. Tá? Tamanho, esse cara aqui não vai ter, esse aqui vai ter 15,2. Eu não lembro se nessa ferramenta o tamanho é colocado dessa forma, não tem outras ferramentas que colocam de outra forma. Vou colocar aqui que vai ter 100 caracteres de descrição. Vou dar um OK aqui. Criou lá a nossa tabelinha produtos. Tá? Quando a gente clica aqui pela essa ferramenta, ela já aparece aqui a opção para a gente poder popular dados nela. Ela criou realmente com o formato que eu coloquei ali, 15,12. Quer dizer que vai caber 15 casas para frente e 2 casas decimais. Tá? Então, eu vou criar uma outra tabela aqui também, que vai se chamar tabela de clientes. O cliente, a gente tem que tomar cuidado com essas questões de pluralidade dentro do sistema, tá? Pra gente não ter aqueles negócio de ficar criando produtos, clientes, tá? Se vocês vão colocar dados massivos, padronizem para todas as tabelas de vocês. Se tiver tudo no singular, deixa tudo no singular. Se tiver tudo no plural, vamos dizer assim, coloca ali tudo com S no final. A não ser, é claro, que seja 1 para 1. Eu já vi empresas que quando é um dado, tipo cliente, é um único cliente, ele vem no singular. E tipo vendas, quer dizer que são massivo, né? Ou seja, você tem várias vendas, então ele pluraliza aí de acordo com o que ele tem. Então, vou colocar aqui um ID, um nome. Vou colocar aqui também um CPF, tá? Vou
colocar aqui que o nome vai ser 100 caracteres, o CPF 20 caracteres, que pode ter um CNPJ também, tá? Vou colocar aqui SIC, acho que é melhor, que era o que era utilizado antigamente, não sei se é da idade de vocês, mas CNPJ e CPF era conhecido como SIC. Aqui vai ser a opção number, eu não vou colocar nada na especificação do number, porque eu quero que ele possa crescer de forma infinita. Eu vou colocar aqui que todos são obrigatórios, tá? E vou fazer uma vendinha simples aqui, eu não vou colocar um cabeçalho de nota nem nada, eu não vou fazer nada tão avançado, mas eu quero gravar, por exemplo, não, vamos fazer um cabeçalhozinho aqui, vamos colocar aqui o vendas ID, vai ser a chave dele, vai ter uma data que foi feita essa venda e vai ter um cliente, ID cliente que foi feita essa venda, ela vai ser do tipo number, a data vai ser do tipo date, o ID vai ser do tipo number e todos vão ser obrigatórios aqui, tá? E vou gravar e a gente vai ter aqui os itens da venda, tá? Uma nova tabela, vendas, itens, tá? Eu tenho costume nos meus padrões só colocar a letra do que significa, porque você pode ir ampliando siglas para diversas coisas que vocês quiserem. Tem gente que também faz ao contrário, tipo itens venda, ou seja, itens da venda. Eu, para facilitar nessa questão de você encontrar tudo que é ligado à mesma tabela, eu faço tudo com um nome bem similar no começo. Então, se eu tiver aqui o vendas, eu tiver os itens da venda, né, eu posso colocar aqui para facilitar e eu encontro tudo de uma forma só. Então, os itens da venda também vai ter um ID, ele vai ter o ID da venda também, ID da venda, vai ter também o ID do produto que está sendo vendido e vai ter também aqui o valor do produto. E vai ter também aqui a quantidade do produto. Vai ter também aqui o total. Aqui todos vão ser do tipo number. Todos vão ser obrigatórios. Por default aqui os valores nesses caras aqui pode ficar 0. Esses outros aqui não, tá? Vou salvar aqui. Então aqui a gente já tem aqui a nossa venda, né, que vai ser o nosso cabeçalho para saber a data que foi feita essa venda e para que cliente que foi. E aqui os inúmeros produtos que foram vendidos para esse cliente, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui deixa eu ver aqui se ele me permite editar essas tabelas já logo de cara aqui no editar, pra gente fazer aqui agora as constraints, né? A gente vai clicar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, essa aqui é a PK. Essa ferramenta aqui é meio ruinzinha. Vou clicar aqui, ó, uma nova chave estrangeira. Vai criar aqui, eu vou dizer aqui de que tabela que é, vou dizer aqui que vai ser da cliente, vou pegar a PK dela, que é o ID, vou ligar aqui com a minha coluna cliente, tá? E vou gravar aqui, não sei se ele me permite colocar o nome, tá aqui, ó, FK, vou deixar esse padrão mesmo aqui dele, FK1, tá? Ele, de certo modo, não vai criar um nome aleatório que o Oracle vai ter, porque a ferramenta aqui já está criando isso para mim aqui, tá? Vou dar um OK aqui. Criou. Eu vou lá agora na nossa de itens aqui agora, clicar aqui na opção editar. Aparentemente não foi. Abriu. Uma aqui na nossa constraint de novo. A gente vai adicionar agora uma para ligar a venda.
A gente vai clicar aqui a opção venda. A gente vai ligar aqui no nosso ID de venda. E a gente vai adicionar mais um, também chave estrangeira, que vai ser o nosso produto, que vai ligar no nosso ID produto. A gente tem a questão aqui de quando excluir a venda, a gente poder excluir todos os itens da venda. Então aqui a gente pode escolher se vai tomar alguma ação, ou seja, não vai fazer nada, se vai ser cascata ou se vai definir nulo. No nosso caso, como ele é obrigatório, eu não posso definir nulo. E também, se eu optar por opção de não fazer nada, né, ele não vai excluir nada. Então eu quero que exclua, como eu excluo a nossa venda, né, exclua também os itens da venda, tá? Então vou dar aqui um OK. Bom, ele já criou nossas referências, né? Então já de certo modo nosso banquinho já está protegido, porque eu não vou conseguir excluir um cliente, por exemplo, que está sendo usado, ou um produto que está sendo usado, ou uma venda que está sendo usada. Eu nem vi se eu coloquei errado ali, na verdade é do produto, eu acho que eu coloquei errado, é no vendas que deveria estar cascata. Deixa eu até olhar aqui nossa constraint aqui, ó. Essa daqui, ó, que é a da venda, que na verdade deveria estar em cascata, e essa do produto que não, né? Ou seja, ele não vai tomar nenhuma ação. Tá? Bom, gravei. Tá? Bom, a princípio aqui eu vou fechar todas essas janelinhas aqui que ele abriu, que tinha da aula passada também. Vou abrir aqui uma nova aqui, ó, através do aula, tá? E a gente vai primeiro aprender a inserir dados de forma manualmente, tá? Para inserir dados a gente pode dar insert into, tá? A gente vai colocar o nome da nossa tabela, que é clientes, tá? E aqui a gente literalmente já pode colocar um dado aqui dentro, por exemplo, um ID, um nome, né? Vou colocar aqui um nome, por exemplo, Paulo Henrique, e colocar aqui o CPF, criar um CPF fake aqui. Tá. Criado. Vou rodar aqui o nosso comando. Tá. Deixa eu ver aqui. Faltou alguma coisa? Escrever aqui values. Tá. E vou dar um inserir aqui. Olha lá, inserir uma linha. Tá. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que tudo que a gente fizer aqui de inserção não significa que o dado realmente está no nosso banco de fato, tá? Aqui ele serve para a gente fazer um teste, a gente vai inserindo, mas ele só vai estar gravado no banco de dados de fato quando a gente clicar aqui nessa opção do commit aqui em cima, dentro da nossa aplicação, tá? A gente precisa ter esse entendimento que a gente pode inserir dados de forma massiva dentro do banco de dados, mas ele só vai ser gravado quando a gente der o comando commit, porque às vezes a gente quer fazer um teste de uma procedure, um teste de alguma função, alguma outra coisa que a gente tem dentro do banco de dados, e a gente quer testar esse dado também de forma instantânea dentro do banco de dados, mas a gente não quer que o usuário tenha essa informação ainda, né? A gente vai fazer esse teste sem dar o commit, né? Porque tudo que vocês fazem durante essa aplicação, ela é considerada que tem uma transação. Tá? O que é uma transação? É como se você recebesse um número único quando você conectou dentro do banco de dados, tá? Para fazer tudo que você quer. Então, por exemplo, eu quero comprar um picolé, eu passo esse ID único. Eu quero comprar um sorvete, eu passo esse número. Eu quero comprar uma água, eu passo esse número. Enquanto eu estiver utilizando esse número, né, com a minha transação aberta, e eu não der o comando commit, tá? Tudo vai ficar resumidamente gravado nesse número único que eu ganhei. Só eu enxergo ele, porque isso se chama número de sessão, tá? Então, quando eu logo dentro do Oracle, eu ganho um número de sessão. E o Oracle controla tudo que eu estou fazendo através desse número de sessão. Então, somente eu vou enxergar essas alterações com o meu número de sessão. Se eu tentar logar com outro usuário, eu tentar enxergar, pode ser até com o mesmo usuário, tá? O banco de dados Oracle ele permite você usar, igual esse usuário aula que eu criei aqui, vocês podem abrir uma outra ferramenta de novo, logar com o mesmo usuário. Cada usuário que conectar, mesmo que seja o mesmo usuário, ele tem um número de sessão exclusivo,
tá? Então ninguém vai enxergar esse dado, tá? Então é importante a gente ter esse conhecimento na nossa cabeça, porque às vezes a gente vai estar fazendo uma série de coisas dentro do banco e aí você vai falar pro fulano, ô fulano, tem como você abrir uma tabela aí para mim para ver como é que tá os dados? E aí você não deu o commit, aquele dado não vai aparecer para ele. Isso também acontece em aplicações também. Às vezes o cara quer trabalhar com a aplicação dele de uma forma onde ele não quer, vamos dizer assim, ficar trabalhando com dados temporários dentro da aplicação dele. Então o que ele faz? Ele sempre está trabalhando transacionado. Ele abre uma transação, insere o cabeçalho da venda, os itens da venda e tudo mais. Quando terminou, ele dá o commit. E caso ele não quiser, ele simplesmente dá rollback para tudo por ali. Para ele não... A vantagem disso é que ele consegue consultar o dado dele em tempo real lá dentro do banco, né? E consegue comparar com outros dados também, né? Às vezes ele quer comparar a venda dele, o valor da venda dele mais uma outra antes de comitar, sei lá, cada um tem uma necessidade, né? Então às vezes tem gente que trabalha já transacionado e tem gente também que não trabalha transacionado, ele trabalha no dado na aplicação dele, mas como o nosso foco aqui é banco de dados e a gente quer focar, esse número de transação vai servir para qualquer outra coisa que a gente quiser, tá? Até para testar atualizações também. Às vezes você quer atualizar um determinado dado e ver o que aconteceu, você pode dar um rollback, né, e falar, ufa, não regacei meu banco, né? Bom, aqui eu já inseri um dado. Se eu tentar inserir o mesmo dado de novo, o banco de dados vai me criticar, porque esse dado já existe. Como aqui ó, ele já me criticou, dizendo que a minha PK foi violada, né, porque esse número aqui é único, porque eu tornei ele uma PK dentro do meu banco de dados, lá na hora que a gente criou o cadastro de cliente aqui, ó, a gente marcou isso aqui como uma PK, então esse ID aqui vai ser único, tá? É possível também inserir outros tipos de constraints, tá? A gente tem aqui, ó, um novo exclusivo de constraint, né? Ou seja, você pode criar aqui, ó, uma unique se quiser, né? E você pode dizer aqui, por exemplo, que o meu CPF ou CNPJ vai ser único, eu não vou permitir alguém cadastrar outra coisa dentro do meu banco de dados, tá? Vou dar aqui, dar um OK, tá? Mesmo que eu coloque agora aqui, ó, um número 2 aqui dentro do meu banco de dados, aqui dizendo que esse aqui é o cliente número 2, eu tentar gravar, veja que agora, ó, ele deu aqui, ó, o K violada, não foi mais a PK que vocês viram dentro do banco. Então a partir desse momento eu tornei esse campo aqui também único, para não permitir outra pessoa se cadastrar, né, com o mesmo CPF protegendo o meu banco de dados. É bom vocês terem em mente que vocês basicamente podem proteger qualquer tipo de coisa única dentro do banco de dados de vocês, tá? Não só com uma PK, né? Você pode colocar o ID como uma coisa padrão para ter todas as tabelas, né? Assim como a gente pode ver aqui, ó. Vocês notarem que ó, todas as nossas tabelas têm o composto do ID dentro do banco de dados, né? Tudo é igual, cada um vai ter seu número exclusivo aí, né? Para a gente poder utilizar, tá? Bom, esse controle de numeração que a gente está fazendo aqui hoje dentro do banco de dados, né? Ele também pode ser de forma única, tá? No caso aqui, por exemplo, eu criei aqui o Paulo, esse CPF aqui não coube, mas eu posso criar aqui agora com outro CPF, por exemplo, e dessa vez, ó lá, ó, inserido com sucesso, né? E vou gravar aqui dentro do meu banco de dados. Se a gente der um select agora no nosso banco de dados, né? Vou colocar aqui um select asterístico from clientes, por exemplo, e a gente mandar rodar, veja que agora apareceu o mesmo Paulo com um ID sequencial diferente, né? E aqui o meu CPF também diferente, que não permite cadastrar a mesma pessoa mais de uma vez, tá? Bom, é possível também a gente criar uma sequence para cada um desses. O que é uma sequence, Paulo? Em vez de eu estar numerando de forma manual, igual vocês viram aqui, eu numerando o cliente 1, 2, 3, 4, etc. É possível a gente criar sequences dentro do banco, né? Para a gente poder ter um controlador de numeração única para cada um, tá? Esse aqui é o nosso sequence, tá? A gente pode vir aqui, ó, nova sequence, tá? Eu tenho uma mania aqui de colocar como SQ o nome da tabela que eu quero, por exemplo, clientes, né?
Aqui vocês podem decidir com que número que ela vai começar. Como eu já criei cliente com o número 2, eu vou colocar que essa aqui vai começar com o número 2. No de vocês aí, se não tivesse nada, vocês poderiam colocar outro número aí para ela incrementar. E aqui é o incremento, enquanto que ela vai incrementar, vou dizer que vai incrementar em 1 em 1. Eu vou dar um OK aqui. Já criou aqui a nossa sequência. A de produtos, vendas e os outros a gente não criou nada, então esses eu vou colocar aqui que vai começar a partir de 0 mesmo. Eu só simplesmente mandar criar ela ali. Ela vai criar ali com um baseado. Então tá aqui, ó, sequência produtos. Vou criar aqui também uma sequência vendas. Uma nova sequência aqui. Vendas, itens. Pronto, nós já temos um controlador de sequence para cada um desses camaradas aqui. Tá. Paulo, como é que eu utilizo essa sequence? É muito simples, você vai colocar aqui dentro, aqui, ó, sequence, o nome dela, e vai colocar essa palavrinha aqui, ó, next val, próximo valor, tá? E ele vai adicionar esse número pra gente. Eu vou utilizar essa sequence aqui agora, ó. Ele vai dar um problema aqui, porque ele vai dizer que a nossa APK aqui tá violada. Eu não vi se essa do cliente aqui, se ela tá... Agora ele deu aqui o problema na nossa UK, tá? Por que deu problema na nossa UK aqui? Porque eu não mudei esse número aqui, ó. Essa sequência aqui que ele vai gerar aqui, ela é nova, tá? Mas o meu CPF não. Vou colocar agora aqui um CPF 3 e vou mandar adicionar de novo. Vou colocar aqui um CPF 4 e ele vai adicionar de novo, né? Vou criar aqui um CPF 5 e ele vai adicionar de novo, tá? Foi criando aqui pra gente esses dados, tá? Eu vou mandar gravar aqui agora. Comitar os dados. E vou vir aqui agora um select asterisco from clientes, tá? Vou mandar rodar aqui. Veja que o número sequencial já está aqui, ó, tá? Só que tem um problema, tá? A sequência ela gasta, gente, fechando ou abrindo transação. A sequência ela sempre é contínua, porque todo mundo vai poder solicitar um número para ela, seja em transação ou não. Ela sempre vai gerar um número novo para a gente, tá? Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é inserir. Bom, só assim, Paulo, eu coloquei aqui os valores, né, na ordem que tá aqui nossos dados aqui, ó, ID, nome e CPF, tá? Mas dependendo da aplicação de vocês, às vezes nem isso vocês vão ter, tá? Às vezes você não vai ter a informação que tá essa sequência dentro do banco, isso até é errado, né? E para isso, aqui em cima o ideal é vocês informarem o nome das colunas que vocês querem. Aqui vai ser na ordem do ID, essa aqui vai ser a ordem do nome e aqui vai ser a ordem do seu CPF. É importantíssimo a gente estar informando a ordem desses dados, porque você não sabe como vai estar lá na aplicação. Às vezes o fulano excluiu esse campo e criou ele de novo, e por ele ter criado de novo esse campo, às vezes ele vai para o final da tabela, não vai para o começo, tá? E aí quando vocês colocarem nessa sequência aqui, vai parar de funcionar a aplicação de vocês, porque vocês não informaram, né, que ordem que é esses dados aqui. E às vezes lá dentro do banco de dados o nome agora não é mais o segundo campo, é o terceiro campo, por exemplo, tá? Então é importantíssimo a gente sempre estar informando isso daqui, tá? Padrão de todas as aplicações de vocês, até para quem estiver lá mexendo na aplicação de vocês saber se orientar o que é o que, só olhando aqui o cabeçalho dos campos. Ok? Bom, a gente já aprendeu a criar aqui um banquinho de dados, a gente já aprendeu também a criar os numeradores automáticos dentro do nosso sistema para poder utilizar eles, tá? A gente também vai aprender aqui agora também como é que faz uma atualização desses dados, tá? Bom, primeira coisa aqui, a gente vai escolher aqui, ó, vou fazer aqui um update cliente, que é o nome da tabela, set
A gente vai passar aqui um nome, vou colocar aqui um nome aqui, o Paulo vai virar Maicon agora, tá? E vou passar aqui um where e vou dizer aqui qual que é o ID, né, o nosso ID único que vai ser alterado. Vou dizer aqui que vai ser o número 4 ali que vai ser alterado, tá? E vou marcar aqui. Rodou. Eu vou rodar agora de novo uma select aqui. Para mim ver se alterou o Maicon. E veja que alterou aqui o Maicon pra gente. Paulo, por que você colocou uma cláusula de where aqui no insert e você não colocou? Bom, primeiro que não dá para colocar o where dentro de insert, tá? Porque é só uma inserção. E a cláusula where é uma cláusula de procura, tá? Se eu não colocasse isso daqui, informasse a chave ou os parâmetros que eu quero que sofra essa alteração, basicamente ele aplicaria ela para todos. Um exemplo, eu vou rodar aqui sem o comando do where, né? E rodei ali o comandinho. Vou rodar agora a consulta de novo e veja que cagou aqui no nosso banco de dados, ó. Ele aplicou para todo mundo, tá? É muito comum para quem está começando, às vezes, dar delete sem where dentro do banco de dados ou dar update sem where dentro do banco de dados, né? E cagar literalmente no banco de dados, né? Por isso a gente tem aqui o rollback. A gente pode dar um rollback, tá, no comando que foi dado e ele simplesmente vai voltar aí, ó, nossos dados ao normal, tá? Isso aí foi um bom exemplo para mostrar para vocês que eu tinha alterado o Michael, depois eu fiz uma atualização total e o que me salvou foi esse rollback aqui que me permitiu, né, voltar esses dados ao normal, tá? Bom, é possível também deletar um dado, tá? Vou colocar aqui um delete, vou colocar aqui from cliente e vou colocar aqui um where e vou passar também um ID e passar o ID que eu quero apagar. Vou dizer aqui que eu quero apagar o número 5 aqui, ó. Vou colocar aqui o número 5 e vou dar um delete. Opa, é plural aqui. Rodar. Olha lá. Linha excluída. Se eu rodar aqui a minha query, o ID número 5 não existe mais, ó. Tá? Mas a gente tem o recurso do rollback. Vou fazer esse dado aqui voltar ao normal pra gente. Dei rollback ali. Vou clicar aqui de novo. E veja que nosso dado agora voltou de volta para o banco. Tá? Basicamente vocês podem colocar aqui, alterar qualquer tipo de campo, valor, inserir qualquer tipo de valor, né, dentro do banco de dados. Isso aí fica a critério de vocês. Bom, eu vou deixar isso aqui como uma dessas aulas introdutórias. Eu vou estar gravando a outra agora em sequência, tá? Ela vai ser publicada em um dia diferente, porque eu vou dar como intervalo para vocês poderem estudar esses conteúdos que estão sendo dados, tá? Então pratica aí o comandinho de insert que foi ensinado, comandinho de update, comandinho de delete, né? Criar o seu próprio banquinho de dados igual eu criei aqui. A gente vai utilizar nas próximas aulas. A partir de agora vai ser meio que sequencial essas aulas, tá? Então já pratica também criar o banquinho de dados de vocês aí, né? Criar sua sequence, utilizar as sequences de vocês aí nos comandinhos, tá? E a próxima aula aí vai ser um pouquinho mais avançada, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até a próxima.